Tá preparando a transmissão ao vivo, tá? Beleza, deixa esse fundo aqui para tu estar falando. Pode ser, Rafa. Beleza, vou me ficar em... Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Só vou fazer os últimos testes aqui. Boa noite a todos. Então, é um prazer recebê-los nesse evento tão importante, promovido pela Unesc Chapecó. E a live de hoje, ela marca a aula magna do curso de Educação Física, realizada em conjunto, então, com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicofisiologia do Exercício, o GEPS, né? E nós estamos realizando nessa noite o lançamento do livro Passado, Presente e Futuro da Educação Física, uma perspectiva histórica mundial brasileira e catarinense. O livro foi organizado pelo professor Rafael Cunha Laux, que é docente aqui do curso da UNESC de Chapecó, líder do GEPS, e temos outros colaboradores que estarão conosco nesta noite, debatendo sobre os 10 capítulos de muitas histórias, reflexões, pensamentos, né? Para trazer uma nova perspectiva para a educação física, trazendo os elementos que deram certo e que podem ser modificados. Então, esse é um pouquinho do tema que vai rolar aqui na nossa live de hoje. E agora eu convido o nosso vice-reitor da UNESC de Chapecó, o professor doutor Carlos Eduardo Carvalho, para o uso da palavra e as boas-vindas a todos. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso cumprimento cordial, caloroso aos nossos alunos, às demais pessoas que estão assistindo, e o nosso agradecimento, nosso parabéns ao professor Rafael Laux e aos outros professores, autores deste livro. Dizer que a UNOESC se sente orgulhosa dessa produção e orgulhosa de poder contribuir para a construção do conhecimento e para a difusão desse conhecimento, que com certeza ajuda a cumprir com a nossa missão de trazer desenvolvimento para a nossa região. Nesse caso, desenvolvimento especialmente no campo da educação física. Então, uma boa noite de trabalho a todos, um bom lançamento, que seja bem profícuo, e, mais uma vez, os nossos parabéns aos autores e o nosso boa noite a toda a nossa audiência. Muito obrigado. Então, professor Rafael, agora é com você e com os nossos colaboradores aí do livro para esse debate super importante promovido pela UNOESC de Chapecó. Boa noite a todos, né? Então nós temos que iniciar a fala sobre esse livro pensando numa palavrinha chamada legado, né? Eu acho que é uma coisa tão importante nos dias de hoje pensar o que a gente vai deixar para o futuro,
tanto na vida profissional, quanto na questão também, né, na vida pessoal nossa, né? Qual que é o nosso legado? E a ideia desse livro surgiu lá em 2018 ainda, né, de escrever um pouquinho sobre a questão histórica da educação física. E nessa perspectiva, né, eu não tive pernas para conseguir escrever esse livro, né? Em 2020, ano passado, com o auxílio de várias pessoas, um hall de profissionais incrível, assim, nós conseguimos iniciar esse processo, né? Conseguimos pensar e elaborar, então, esse livro de uma maneira que ficasse mais organizado para falar um pouquinho nessa perspectiva, né? Do presente, passado e futuro, né? Então, nesta lógica em si, né, foi construído o livro, então, né, que vocês vão estar ouvindo falar um pouquinho na noite de hoje, tá? Gostaria de lembrar vocês que nós vamos ter ele disponível mais tarde em formato online, tá? E se vocês quiserem a parte física, podem estar me procurando lá no Instagram, né, @rafael.laux, e está me chamando que nós estamos vendendo ele a preço de custo, né? A ideia é divulgar o máximo possível, né? E vocês entenderem um pouquinho que para pensar para frente, para pensar em inovação, coisas novas na nossa área, a gente tem que dar um passo e olhar para trás, para ver o que já foi falado, o que já foi discutido, o que deu certo, o que deu errado, e a partir disso, sim, tá? Começar a inovar, né? Pensar no novo sem cometer os erros do passado. Tá? Sobre o prefácio, né, eu tive a honra, né, de ser prefaciado esse livro pela professora Sara Terezinha Coraza, e ela deixou um videozinho para vocês, tá? Bem breve, de 2 minutinhos, falando um pouquinho do livro. E a partir dali nós vamos começar a falar então de cada capítulo específico, ok? Brasileira e catarinense. Esse convite me deixou muito... Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Sara Coraza, atualmente docente titular do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, e fui convidada a prefaciar o livro Passado, Presente e Futuro da Educação Física, uma perspectiva histórica mundial, brasileira e catarinense. Esse convite me deixou muito orgulhosa, considerando a qualidade do livro, a riqueza dos seus capítulos e a forma didática com que foram organizados. Esse livro, então, Passado, Presente e Futuro da Educação Física, uma perspectiva mundial brasileira e catarinense, ele foi construído por profissionais da educação física, da educação e da psicologia. Nele estão presentes assuntos e abordagens referentes à educação física, à sua origem, à sua evolução histórica, questões didático-pedagógicas, características do professor formador e ainda questões ligadas ao lazer. Percebe-se ao longo da obra a dedicação com que os profissionais escreveram os seus artigos, usando uma pesquisa bastante aprofundada do assunto e usando inclusive suas experiências práticas sobre o assunto. Desse modo, eu acredito que o leitor poderá ter uma compreensão bastante acessível e bastante aplicada desses conhecimentos. Eu finalizo a minha fala parabenizando o organizador, professor Rafael Cunha Laux, profissional de extrema competência, e todos os autores do livro. Parabéns. Tá? A partir disso, então, damos início à abertura, né, de cada capítulo, né? Os autores vão ter 3 a 5 minutos para instigar vocês, então, o porquê que vocês devem ler o capítulo deles, tá? Então, vamos começar com o primeiro capítulo, né? Então, a professora Daiane vai estar apresentando ele. Pode ficar à vontade, prof. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal que nos assiste. Então, o primeiro capítulo ele vai tratar sobre a história da educação física da pré-história à pandemia em 2020. Né, os autores desse capítulo, então, são o professor Rafael Cunha Laux e eu, Daiane Sampaio Antônio. E esse primeiro capítulo ele vai
ser um mergulho pela história da educação física, né? Então ele vai fazer a gente viajar da pré-história até a pandemia, que começou lá em 2020, nos dando perspectivas aí futuras também de como que pode ser que nossa profissão se caminhe. Por isso que o primeiro objetivo ali de aprendizagem é fazer com que o leitor ele possa descrever os principais momentos históricos da educação física, né? Então, o que aconteceu, como que as coisas aconteceram para chegar como estamos hoje e para onde iremos, né? Segundo objetivo, apontar as principais características da educação física em cada período, né? Então, como é que era lá na pré-história? Como é que foi depois? E depois, né? E reconhecer a importância das escolas de ginástica para o desenvolvimento do atual cenário da educação física. Então, como que a gente chegou no que a gente está hoje, né? Então, ele vai nos levar a esse caminho e a cada tópico, né, cada subtítulo dentro desse capítulo, ele vai nos instigando a refletir sobre o que nós fazemos hoje. Será que nós não estamos reproduzindo o que já foi, o que, né, já vimos que deu certo ou que precisava mudar? Né? Como que nós estamos hoje se pondo como profissionais? Né? O que nós estamos fazendo da nossa profissão? Então, eu digo que esse capítulo ele fala muito sobre o presente, né? Ele só é entendido, né, o atual que nós estamos vivendo, ele só é entendido por meio do passado. E enquanto que o futuro, ele é o passado em preparação. Então, hoje, nós estamos fazendo o nosso futuro. E aí, o que vai ser, né, da nossa profissão? Essa é a sacada do capítulo aí, para vocês irem se instigar e refletir sobre o que nós faremos da nossa profissão no futuro. Então, venha conhecer o nosso capítulo. Ok, parabéns, Daya. Tá, e vamos então partir para o próximo capítulo do nosso livro, tá, que vai trazer a história dos esportes coletivos e individuais, e a professora Elizabeth então vai estar conduzindo, né, vai estar chamando vocês e explicando um pouquinho da ideia desse capítulo. Olá, olá, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande fazer parte deste livro, e, na verdade, eu estou representando neste momento o professor Leoberto Grigolo, juntamente com Adriana Alberti e a Sueli Provinelli, que foram os autores deste capítulo, que aborda a questão da história dos esportes coletivos e individuais. Eu gostaria de parabenizar o professor Rafael pela iniciativa, né, na organização deste livro, dizer que é uma honra muito grande, né, ter sido convidada juntamente com os demais autores para que a gente pudesse, então, participar na autoria, né, e cada um com as suas os seus assuntos, né, que dominam, contribuir para essa obra que certamente poderá auxiliar na formação dos acadêmicos, também contribuir nos conhecimentos dos profissionais de educação física. E, na verdade, o nosso papel enquanto professores e da área de educação física é compartilhar o conhecimento, compartilhar as nossas trajetórias, as nossas vivências, então a gente fica muito feliz por isso. Esse capítulo, na verdade, ele vai abordar uma distinção a respeito, né, dos esportes coletivos e individuais, e, na verdade, os autores fizeram algumas opções no sentido de escrever o capítulo e no sentido de elencar alguns esportes para serem descritos neste livro. Então, dentro dos esportes coletivos foram selecionados o futebol, o futsal, o voleibol e o basquetebol, que são, né, 4 modalidades mais em evidência e que são utilizados não em linha de regra, né, mas de uma forma mais genérica nas escolas, e apresentam, então, né, a história, algumas características, né, que dizem respeito às Copas do Mundo, né, o
o próprio futebol, que é o esporte mais popular do mundo, quando que chegou no Brasil, o futsal, que tinha várias denominações, né? Antigamente era definido como futebol de salão, o esporte da bola pesada, temos alguns jogadores de renome e destaque no Brasil nessa modalidade. O voleibol da mesma forma, o Brasil, né, tem títulos mundiais, campeão olímpico, tanto no masculino como no feminino. E o basquetebol, né, que nós tivemos também jogadores de destaque no Brasil, e também tem algumas histórias pitorescas com relação ao histórico dessas modalidades. E nos esportes individuais, então, os autores fizeram a opção para estar descrevendo e comentando algo sobre o atletismo, alguns esportes de combate, e dentre os esportes de raquete foi eleito o badminton. Vejam, este ano é um ano olímpico, né, que projeta-se a realização de uma Olimpíada. Nesta Olimpíada, nós teremos muito mais do que 30, 35, 40 esportes que serão disputados nas Olimpíadas. Dentro da limitação, né, que o professor Rafael nos deu para escrever o capítulo, não teria como elencar todos eles, e mesmo porque nesta Olimpíada teremos, né, alguns esportes que não são olímpicos, né, a exemplo do futsal, que não é um esporte olímpico, teremos alguns esportes que serão disputados, né, em Tóquio, por conta de serem esportes populares neste país, a exemplo do beisebol, do karatê, da escalada, né, que nos esportes complementares a gente tem na nossa formação, o surf e o skate. Então, eu convido a todos para que visitem, né, olhem, né, visualizem o livro e venham ler esse capítulo aí para saber um pouquinho mais sobre os esportes coletivos e individuais. Parabéns, Elizabeth, pela apresentação do capítulo, né, representando os autores dele. Eu acho que se a gente precisasse falar de todos os esportes, afim, dava para fazer uma coletânea, né, só sobre os esportes em si, né, tem bastante conteúdo sobre isso, né. E passamos então para o nosso terceiro capítulo, que vai falar então um pouquinho, né, da questão agora das abordagens de ensino, né. Então o professor Sylvester vai estar falando e explicando por que é importante saber sobre isso, né? Tudo bem. Boa noite, então, a todos e todas. Boa noite aos colegas. É uma satisfação ter podido estar presente junto com vocês na elaboração desse material, um material extremamente rico e atual, né? Com temas realmente, como diz o próprio título do livro, passado, presente e futuro, né? Então, a gente vai podendo ter pequenas contribuições de como que a gente deve seguir daqui por diante, né? Então, as abordagens da educação física, esse capítulo elaboramos eu e a professora Sandra também, né, da UNOESC. Afinal, né, o que são essas abordagens? Antes de responder, né, a essa pergunta, é interessante partir do próprio capítulo 1, né, sobre a história da própria educação física, né? Tivemos muitos momentos históricos em que a educação física passou, as próprias práticas corporais são alvo de constantes mudanças, né, em cada período histórico que nós vivemos. Adotando os hábitos, as características de cada sociedade que as desenvolveu. E junto desse processo, surge a necessidade de sistematização, de ensino, de treinamento dos indivíduos, de alunos, de atletas, para que possam desfrutar de uma melhor maneira dessas práticas corporais. E aí que surgem as diferentes formas de compreender a educação física, de ensinar esses conhecimentos que a educação física trata. Então, as diferentes abordagens da educação física, elas têm consigo não apenas um meio para se ensinar,
mas também formas de perceber o mundo, formas de perceber a sociedade, que relações existem entre as pessoas, dessas pessoas com o meio onde elas estão, quais conhecimentos que devem ser ensinados. Então, em cada uma das abordagens, haverão ênfases para o processo de ensino-aprendizado. Da mesma forma que a intencionalidade que eu tenho de avaliar. Então, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto professor, participante de uma sociedade, nós temos modos próprios de pensar. E esses modos certamente vão se alinhar com os pressupostos teóricos, filosóficos de alguma das abordagens em que nós provavelmente vamos nos identificar e vamos buscar colocar ela em prática para que consigamos ter sucesso, né, nesse nosso processo de ensino que vai perdurar durante toda a nossa vida, né? Então, dessa forma, a leitura desse capítulo, a leitura, a compreensão das abordagens é sumamente necessária para a gente compreender a própria educação física, entender qual intencionalidade que a gente tem para esse nosso componente curricular, seja compreendendo dentro da escola ou em outros espaços fora da escola, em ambientes de treinamento, de lazer. Então, a gente consegue fazer com que haja apropriação dos conhecimentos de maneira científica, sistematizada e coerente. Fica, então, o convite para ler o nosso capítulo e todos os demais, na certeza de que todos estão se complementando dentro desse livro. Muito obrigado. Parabéns, Sylvester, né? Eu acho que é importante a gente saber um pouquinho das abordagens para entender também o processo pedagógico, como tu salientou. Partindo dali, então, nós vamos chegar no 4º capítulo, tá? Que a Prof. Angélica vai estar comentando para vocês, então, o que se trata, sobre o que é, né? Por que é importante entender um pouquinho e fazer a leitura desse capítulo. Uma boa noite a todos os colegas professores e aos acadêmicos que estão presentes nesse momento. Então, nesse capítulo, com a autoria minha, Angélica, e dos meus colegas André e Elisandro, nós tratamos sobre a formação profissional em educação física, perspectivas e possibilidades. Então, nesse capítulo, nós vamos descrever, né, aspectos históricos e sociais da educação física no Brasil, para compreender a formação profissional de educação física também aqui no Brasil. Então, o capítulo ele apresenta o processo de formação, a partir de documentos legais e norteadores. Então, esse capítulo ele é organizado a partir das legislações antigas e as legislações vigentes, os documentos orientadores para a formação em educação física. Então, para atender todos esses anos que se constituem, né, a formação profissional em educação física, o capítulo foi organizado em 2 momentos. Um primeiro momento, numa perspectiva mais histórica, então, que ele compreende as diretrizes anterior à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996. Então, essa lei federal, ela é muito importante para a educação no Brasil, né, em todos os níveis, tanto a educação básica, como também para a educação superior. E aí, num segundo momento, ele traz os marcos regulatórios e normativos a partir da LDB até os documentos atuais, os que estão vigentes agora, né, nos processos de formação que estão sendo ofertados. Então, no decorrer do texto, vai ser possível reconhecer as diferentes escolas de formação. Então, na perspectiva de que as primeiras escolas se formavam instrutores, aí depois passou a formar professores, e mais à frente, com a divisão da licenciatura e do bacharelado, então, nós temos professores e profissionais. Então, essas escolas, elas foram sendo construídas no decorrer dos anos, né, a partir das perspectivas
que a sociedade demandava e também pela organização das políticas públicas. Então, esse capítulo também traz um momento que foi um marco para a educação física, um momento onde foi a formação foi dividida entre licenciatura e bacharelado, né? E as especificidades de cada uma dessas formações a partir desse momento. Então, cada uma das formações para atender às suas áreas de atuação profissional, a carga horária dos cursos também, para atender às demandas. E aí, então, uma das últimas normativas que o capítulo traz é a resolução, então, onde nós temos a entrada única para o curso de educação física, então, o qual os estudantes, a partir da segunda metade do curso, poderão optar entre a formação entre licenciatura e bacharelado. Então, essa é uma legislação que ainda está em processo de implementação, então, o capítulo, ele avança um pouquinho do momento atual que nós estamos vivendo, então, ele já tem uma perspectiva para os anos seguintes de como será a formação profissional em educação física. Então, convido todos a estar fazendo a leitura, né, desse capítulo, para conhecer um pouquinho mais como que foi a nossa formação e como ela está sendo pensada para atender às demandas sociais e profissionais que nós estamos recebendo. Então, muito obrigada. Obrigado, Angélica, pela exposição, né? Então vejam a importância, né? Por enquanto, nos capítulos que nós abordamos, de entender o processo e vocês entenderem até do processo de formação profissional, né? Por que tem tais disciplinas de educação física? Né? Então as coisas começam a se encaixar e a gente começa a ter uma perspectiva de entender o todo em si. Tá? Eu acho que essa que é a parte mais bacana do livro, né? Todos os itens se encaixam, né, perfeitamente. E agora, então, eu convido a professora Daiane novamente para estar falando um pouquinho sobre o capítulo 5. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal, novamente. Então, o capítulo 5 vai tratar sobre a regulamentação da profissão de educação física em Santa Catarina. Então, vejam só, né? A prof. Angélica acabou de apresentar ali o 4º capítulo, que vai falar sobre essa formação do profissional. E agora a gente vai tratar um pouquinho de como que tudo isso também se formou, né? O que é o nosso conselho? A gente fala muito, né? Tem que ter registro no CREF, precisa do registro. E acaba que se pensa em muitos pontos, mas para que eu pago esse conselho? Para que eu pago esse registro? O que esse conselho me serve? Como é que ele se estruturou, né? Por que ele está aqui? Quais os objetivos dele? Então, esse capítulo ele vai se debruçar nisso, em falar como que veio essa ideia aí do sistema com o FEF-CREFS, né? Por que ele se instalou, como que ele se instalou, né? Como que ele se dividiu ali nos seus estados, né? E qual é a estrutura dele hoje, né? Os autores desse capítulo são o Juliano Prá, que, né, é um dos profissionais que está dentro do CREF, né? Então, assim, foi riquíssimo a contribuição dele, porque ele vivencia, né, todo esse processo aí de formação do CREF Santa Catarina. Eu, Daiane e o professor Rafael. Né? Então, os objetivos de aprendizagem desse capítulo vão perpassar ali, então, descrever a origem do sistema CONFEF-CREFS. Então, entender primeiro o que é o CONFEF e aí como que se estruturaram os CREFs, né? Apontar as principais mudanças no cenário de educação física catarinense. Então, como é que ela veio e qual que é a perspectiva dela, né? Como é que ela se estruturou e quais aí são as visões futuras, né? E reconhecer a importância da regulamentação da profissão de educação física. Então, por que a gente tem que ter o CREF, né? Então, ali a gente vem trazer e vem tentar apontar para vocês os benefícios e o porquê que vocês, né? Por que nós temos que ser regulamentados? Por que nós temos que ter aí um conselho vigente? Então, deixo o convite para vocês, venham ler o capítulo, venham entender um pouco mais, tá? Para vocês fazerem parte também disso, fazer parte da profissão. Parabéns, professor Daiane, pela exposição, né? Eu acho que é bem fantástico esse item, né? Que todo mundo fala, mas o Conselho Regional de Educação Física serve para quê? Né? Então, se eles acham que está ruim com a regulamentação, imagine se nós não tivesse isso, né? Que qualquer profissional pudesse trabalhar na nossa área, tá? E a partir disso, então, nós vamos partir para o capítulo 6, né? Então, a professora Elizabeth vai estar apresentando o seu capítulo agora.
Tá, eu acho que eu tenho um apreço grande por esse capítulo, né? Porque é uma história grande envolvida ali, né? E uma história que faz parte do meu processo de formação, inclusive, né? Que eu sou fruto da UNOESC, né? Então, acho que bem bacana. Fica à vontade, prof. Bem, professor Rafael, eu fico, né, muito agradecida, né, e por ter sido convidada a escrever esta parte do livro. Confesso para você que, né, para quem está nos assistindo, que estou há um bom tempo na universidade, então praticamente eu presenciei e vivenciei muitas das coisas que eu abordo neste capítulo, né? Então, essa parte do livro, ela vai abordar de que forma que os cursos de educação física se construíram, se consolidaram na universidade. Então, nós temos a nossa profissão enquanto área de atuação profissional, e muito bem mencionado, né, nos capítulos anteriores, nós temos duas distinções, que é a área de atuação na licenciatura e no bacharelado. E isso está muito presente na sociedade. Então, a sociedade, ela coloca uma demanda de serviços e as instituições de ensino superior, no caso a UNOESC, vai prover a formação profissional. No caso, os cursos de educação física com formação em licenciatura e formação no bacharelado, tanto no âmbito da graduação como no âmbito da pós-graduação, né? Tanto do stricto sensu, que são os cursos de mestrado e doutorado, como no lato sensu, né? Que nós temos as especializações propriamente ditas. Então, o capítulo ele também vai trazer, enquanto área de atuação profissional, ele vai trazer um breve relato, né, da constituição da universidade como um todo, né, como que a universidade foi criada, quando que foi regulamentada, como que ela é constituída no âmbito dos cursos de graduação, que temos 44 cursos de graduação presencial, 7 cursos na modalidade em AD, em 6 áreas de conhecimento, que são as áreas das ciências agrárias, a área das ciências da educação, exatas e tecnológicas, as ciências jurídicas, sociais e as ciências da vida e saúde. O curso de Educação Física na UNOESC, ele iniciou em 1998, né, 22 anos atrás, em Videira, Xanxerê e São Miguel do Oeste, e em Joaçaba, no ano de 2001, com matrizes curriculares, com organizações curriculares todas distintas, ou seja, uma matriz curricular era diferente da outra, nós não tínhamos este alinhamento que nós temos hoje no âmbito da instituição, onde existe uma matriz curricular única para todos os cursos. Em Chapecó, o curso de Educação Física, ele iniciou em 2009, né? Então, de todos os cursos, Chapecó é o irmão mais novo, né, dos cursos de Educação Física, porque a universidade adquiriu uma outra faculdade. Então, em 2009, teve início esse curso em Chapecó, tanto é que agora, né, ano passado, vocês comemoraram 10 anos de curso, né? Então, é toda uma trajetória, toda uma história, né, de comemoração de 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Então, acho que isso também reflete a consolidação e a atuação regional do curso de Educação Física nas comunidades, nas regiões, nos municípios onde eles estão inseridos, né? Logicamente, ao longo desses 20 anos, a educação física, a formação profissional, né, que tem um capítulo que aborda essa temática aí, né, e menciona em alguns aspectos, alguns elementos que têm relação com esse capítulo, a questão dos marcos regulatórios, né, quando podia ser um único curso, quando teve que ter distinção com relação à carga horária, tempo de duração, enfim, né? Então, ao longo desses 20 anos, os cursos passaram por marcos regulatórios e nós estamos hoje com a matriz na última DCN, que foi
regulada no ano de 2018, e nós temos isso implantado na universidade e estamos começando, então, o processo de organização, né, de implantação de oferta da matriz curricular dentro da legislação atual. Bem, o curso de Educação Física é um curso muito forte na área de extensão, né? Então, ele é um curso reconhecido em todos os campi, é um curso consolidado em ensino, na pesquisa, tem uma extensão muito forte, com cenários de internacionalização, projetos, nós temos participação no PROESD, os acadêmicos da licenciatura participam com o PIBID, ligas, grupos de estudo, enfim. E no ano de 2018 para 2019, né, por conta também das demandas da sociedade, a instituição entendeu que o curso, juntamente com mais 2, 3 cursos dentro da instituição, mereciam um modelo mais flexível, né? E junto com isso, então, foi implantado o curso em Maravilha no ano de 2019. Então, em todo esse cenário de 22 anos de curso de Educação Física, além de nós formarmos quase 2.600 egressos que fazem trabalhos extraordinários, maravilhosos nas regiões, né, nos municípios próximos da sede, né, dos campos, ou em até outros estados, e alguns profissionais até fora do Brasil. Nos orgulha muito por contribuirmos com o desenvolvimento regional. E junto com isso também tivemos algumas conquistas que, por todo esse trabalho dos profissionais, né, na comunidade, nós tivemos algumas conquistas com o desporto universitário, né? Então, isso também é muito gratificante e prazeroso, porque muitos atletas que, a épocas anteriores, vestiam a camisa da UNOESC disputando jogos universitários, brasileiros, né? Mesmo do exterior, no estado de Santa Catarina, hoje são profissionais de educação física que atuam nas suas cidades, com a sua academia, como professor de escola, com escolinha, então, também transmitindo e fazendo a formação das nossas crianças e jovens, enfim, trabalhando com a sociedade. Em 2009, a UNOESC foi agraciada com o troféu Guga Kirten, por toda a sua atuação, né, junto ao esporte, junto à promoção da saúde das pessoas na comunidade. Tem convênios de internacionalização, a extensão, né, muitos projetos de extensão, muitas atividades de extensão que são realizadas nas instalações físicas da universidade. E, recentemente, em 2019, a UNOESC também foi agraciada com a Comenda do Mérito Esportivo, que é uma honraria do Conselho Estadual de Esporte do Estado de Santa Catarina, também, né, que reflete toda essa dedicação, né, dos acadêmicos, dos profissionais, da própria UNOESC nos seus projetos, a atuação na comunidade e o trabalho, né, relacionado com a educação física, quer seja na licenciatura ou no bacharelato. Então, eu convido vocês para realizarem a leitura desse capítulo e conhecerem, né, vocês são acadêmicos, né, os acadêmicos, os professores, a história da educação física, né, dentro da UNOESC. O capítulo ele traz muitos documentos, né, acesso a documentos, links de documentos, que embasam, então, todo esse texto que eu procurei descrever e relatar nesse capítulo. Fica a dica e fica o convite, tá? Obrigada, professor Rafael. Obrigado, professora Elizabeth. Tá? A partir de agora passamos então para o próximo capítulo, tá? Que vai falar um pouquinho da questão da inclusão, né? Então eu convido o autor Jackson para estar falando dele. Olá, boa noite a todos e a todas. Fico imensamente grato, assim como os demais professores e professoras comentaram, em estar partilhando, né, de informações, de conhecimento e trazendo aqui um pouco sobre a parte da inclusão no nosso capítulo, escrito por mim e pela Aline, né, com o título
a inclusão por meio da educação física e do esporte, tendo como objetivo compreender, então, também os aspectos históricos da inclusão no Brasil e compreender essa história, assim como o próprio livro nosso traz, passado, presente e futuro, né, da educação física, nós precisamos entender um pouco também, e o nosso capítulo traz isso, sobre os aspectos históricos da inclusão, como que isso ocorreu, por que hoje tem os documentos norteadores, tem as leis que amparam essas pessoas, e elas estão inseridas no mercado de trabalho, elas estão inseridas nos ambientes escolares, elas estão inseridas nas academias, e nós precisamos entender um pouquinho sobre esse processo histórico, sobre como trabalhar com essas pessoas lá no mercado de trabalho. E nós, como profissionais de educação física e futuros profissionais, nós precisamos também, assim como os demais capítulos, conhecer um pouco sobre essa inclusão, o que é, o que eu vou fazer, quando eu vou me deparar com uma situação de uma pessoa que apresenta alguma deficiência, o que eu faço, né? Então, esse capítulo ele traz um pouquinho sobre essa parte inclusiva e identificar a importância da educação física para a inclusão. A educação física, assim como outras áreas, ela é importante, mas dentro da educação física nós conseguimos desenvolver e observar várias partes físicas, cognitivas, motoras, e dentro da educação física nós podemos incluir esses alunos e alunas nas nossas aulas, nas nossas atividades. Então, esse livro vai de encontro, né? Esse capítulo de livro vai de encontro a essa importância da educação física, compreender também o esporte como fator importante na inclusão. Se nós começar a verificar lá os aspectos históricos, como que isso aconteceu, como que essas pessoas que apresentavam deficiência começaram a ter os seus trabalhos direcionados para o esporte, como meio de reabilitação, e aí entra a parte também de se sentir útil para alguma coisa, né? Então, hoje a gente pode observar os Jogos Paralímpicos, né, que são uns jogos, os esportes aí que vêm trazendo grande participação de diversas pessoas com diversas deficiências. Então, essa parte de compreender um pouco sobre o fator, né, esporte e inclusão, também a gente traz também nessa parte do capítulo do livro. Então, hoje nós conseguimos ter uma grande evolução contra a questão da inclusão, e principalmente na educação física. Então, pensando lá na década de 70, trazendo para cá, para o século XXI, a grande evolução que tivemos com documentos, com leis e com amparo também, através de muita luta, muito debate, né? Mas conseguimos ter aqui a educação física como uma área muito importante para a parte inclusiva desses alunos. Então, eu espero que vocês aí possam estar lendo o nosso capítulo mais a fundo, conhecendo um pouco mais sobre essa parte da inclusão e como que a educação física pode contribuir para esse processo inclusivo nas diferentes áreas que vocês forem atuar. Fica aí o convite para vocês estarem fazendo essa leitura mais adiante. Um grande abraço para vocês, pessoal. Parabéns, professor Jackson, pela exposição, né? Então, são conteúdos interessantes e importantes, né? Pensar a educação física fora da caixinha, né? Pensar que é um meio que nós podemos utilizar como ferramenta para outros elementos também. E agora, então, convido a professora Aline, né, para estar falando, né, apresentando o seu capítulo, para falar seu nome completo, né, Aline, e estar apresentando o seu capítulo. Boa noite a todos e a todas, professores, acadêmicos e demais pessoas que estão assistindo a nossa live. Agradeço imensamente pelo convite do professor Rafael para fazer parte desse livro. Fiquei muito feliz por estarmos abordando o tema da psicologia do esporte, né? E as contribuições da psicologia para a prática esportiva. Então, os autores somos eu e o professor Jackson, e nós conseguimos descrever nesse livro
alguns quebras de preconceitos, fomos conversando também sobre como é a história da psicologia, qual a história da psicologia do esporte, por que a psicologia é importante para o esporte e por que o esporte, né, e a educação física é importante para a psicologia. Então, neste capítulo, nós abordamos vários assuntos de extrema importância que muitas vezes a gente não leva em consideração. Uma palavrinha que vocês vão encontrar lá no capítulo é psicossomática. Então, vou deixar vocês ansiosos, curiosos, para descobrirem o que é isso e por que é importante nós lermos o nosso capítulo e descobrir, tá? Lermos esse livro e conhecer esse capítulo também. Muitos tabus são verificados, né, e vão acontecendo ao longo da trajetória, tanto da psicologia quanto da educação física e do esporte. Quando as duas se unem, então, parece que a psicologia vem somente para apontar erros ou apontar dificuldades. E não é isso. A ideia da psicologia do esporte é melhorar o quê? A motivação, o desempenho, o humor, fazer avaliações psicológicas para encontrar algumas melhoras, algumas possibilidades, perfis comportamentais. Então, tudo isso vocês vão encontrar lá no nosso livro. Espero que vocês fiquem curiosos, que vocês fiquem dispostos a ler o nosso livro. E fico à disposição, após as leituras, caso vocês tenham dúvidas a respeito do nosso capítulo. Aguardo os questionamentos de vocês por e-mail ou por redes sociais e espero a leitura de vocês. Até mais! Agradeço a exposição, professora Aline. Tá, eu acho que a temática, assim, né, quem me conhece sabe que eu gosto bastante, né, inclusive eu trabalho com esses aspectos voltados para a área da psicofisiologia do exercício, né, então me agrada bastante, né, ter esse conhecimento, esse aprofundamento, né, então quem vai ler esse capítulo acho que vai ser bem bacana, né, nessa perspectiva de construção, né, do nosso conhecimento em si. Então, convido agora o professor Silvestre para estar falando sobre o seu capítulo 9, tá? Fica à vontade, professor. Então, por que nossos, né, quem está prestando atenção nesta live até esse momento tem que ler esse capítulo? Vamos lá, então. Então, pessoal, provavelmente poucos que estão nos assistindo devem ter escutado essa palavra, né? A praxeologia motriz. Então, nesse capítulo, né, eu e o professor João Ribas, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, foi meu orientando durante a graduação, durante o processo de mestrado, podemos partilhar mais um tempo de estudos aí para sistematizar alguns conhecimentos que acreditamos ser importantes e iniciais para pessoas, né, acadêmicos que pensam em se aventurar aí nessa ciência. Então, pessoal, a gente busca fazer uma retomada do contexto de sistematização dos pressupostos, né, teóricos dessa ciência, da praxeologia motriz, e definir também os principais conceitos e contribuições que essa ciência tem para a educação física. A praxeologia motriz, então, pessoal, ela é uma ciência que busca compreender as condições, os modos de funcionamento e os resultados de desenvolvimento das práticas corporais. Ou seja, ela tem como objeto de estudo a ação motriz. Essa é o modo como os indivíduos atuam em diferentes práticas motrizes, em diferentes práticas corporais, manifestações da cultura corporal, né? Retomando alguns conceitos aí que a gente tem das abordagens da educação física, cada abordagem ela traz uma nomenclatura diferente, né? E dessa forma, né, o autor que vem trilhando, né, a elaboração a sistematização dessa ciência,
é o professor francês Pierre Parlebas. Ele vem desde a década de 1960, partiu principalmente de como até então eram analisados jogos, esportes, exercícios, e ele chega à conclusão de que apenas se analisavam essas práticas corporais a partir de outras ciências, com seus próprios objetos de estudo. Então, a sociologia buscava dar o seu olhar para as práticas motrizes, da mesma forma que a fisiologia busca especificamente olhar a partir dos seus pressupostos teóricos, e ele percebe que a educação física ela precisa ter um objeto de conhecimento que estude as práticas corporais a partir dos seus próprios elementos constituintes. Então, ele se forma, né, ele busca conhecimentos da própria educação física, da matemática, psicologia e da linguística para formular critérios de análise, modelos de interpretação da lógica interna. O que é essa lógica interna? É a lógica de funcionamento própria de cada jogo. As regras estabelecem como que nós devemos atuar nas práticas. E essas regras, elas vão delimitar essa lógica interna, essa lógica de funcionamento, que é particular a cada jogo, a cada esporte que nós temos hoje em dia. Então, essa lógica interna, ela deve ser interpretada inicialmente enquanto um sistema de interações. Sistema de interações entre os jogadores e interações destes com o espaço, com os materiais e com o tempo de jogo. Então, esses são os 4 elementos que cada jogo e esporte tem enquanto interação. Dessa forma, quando a gente consegue esclarecer, né, essas características de cada uma das práticas corporais que a gente está se propondo a ensinar, a gente vai utilizar em nosso processo de ensino e treinamento, a gente vai conseguir ter uma atuação diretamente de acordo com os objetivos planejados. Um exemplo bem superficial. A gente vê muito professores, recreadores utilizando a brincadeira do pega-pega corrente. Acredito que todo mundo conheça, né? Com qual objetivo que as pessoas utilizam essa brincadeira? Com o objetivo da cooperação. Porém, se a gente colocar as lentes, que é muito falada dentro do âmbito da praxeologia motriz, se a gente colocar as lentes da praxeologia motriz, será que essa é uma atividade apenas de cooperação? Será que outros elementos não estão muito mais evidentes do que a própria cooperação? Então, a gente consegue concluir que essa atividade, esse simples jogo, essa brincadeira, ela é um jogo de cooperação e oposição, em que, na maioria das vezes, a ênfase se dá na própria oposição entre o grupo de pessoas que está de mão dada contra os demais jogadores que estão livres. Então, esse é um exemplo bem superficial de como que a gente pode compreender cada pequena característica que há entre as práticas corporais. E dessa forma, a gente consegue estabelecer sequências pedagógicas de acordo com os nossos objetivos. Se a gente está procurando desenvolver jogos em que há o elemento da cooperação, eu estou possibilitando, né, eu estou buscando com que melhore a coesão grupal, a tolerância entre os alunos, o trabalho em equipe, o respeito entre os colegas. Se eu estou buscando isso, será que trabalhar apenas esses jogos que tenham cooperação mais oposição serão suficientes? Então, tem vários trabalhos acadêmicos que vêm a trazer já sistematizações, pesquisas de campo, relatando que esses conhecimentos da classificação das práticas corporais vão dar efeitos totalmente diferentes nos indivíduos que estão
desenvolvendo essas práticas, né? Então, ao ler esse capítulo, pessoal, vocês poderão perceber como que podemos atuar nas dimensões dessas condutas dos nossos alunos, dos nossos atletas. Então, podemos atuar nas dimensões sociais, emocionais, orgânica, cognitiva, a partir de cada uma das características de grupo de práticas que a gente estará desenvolvendo. Vale destacar que as principais produções científicas relacionadas à praxeologia motriz, elas são de grupos franceses, grupos de pesquisa franceses e espanhóis. Porém, nos últimos 15 anos, nós temos um forte crescimento de grupos de pesquisa aqui no Brasil. Um dos exemplos é do grupo que o professor João Ribas lidera, lá em Santa Maria, em que eu também faço parte. Temos grupos na Unicamp, na Unesp, grupos na Universidade da Paraíba. Então, estamos fortalecendo muito a produção científica acerca da praxeologia motriz. E no nosso capítulo vocês vão perceber vários estudos aplicados dessa ciência. Então, a gente consegue perceber como que a gente consegue decifrar o modo de funcionamento muito específico que cada prática corporal tem e também os resultados que o desenvolvimento dessas práticas vão favorecer para o nosso processo de ensino e aprendizado. Isso aí. Obrigado, professor Silvestre, por estar explicando um pouquinho o que é esse bicho chamado praxeologia motriz, né? Algo bem diferente, né? E para nós finalizar, então, né, o capítulo, o nosso livro, né, nós temos o capítulo 10, né, que fala sobre inovações tecnológicas para o exercício físico, né? Que como autores tem o meu grande amigo, né? O professor Rudy José Nodari Júnior, né, a Josiane Aparecida de Jesus e o Renan Souza. Né? E esse capítulo teve basicamente como objetivo falar um pouco sobre tecnologias para conhecer anamneses, o que eu posso estar realizando que sai do meu tradicional, né? Algumas outras soluções tecnológicas para a questão de avaliação e prescrição do exercício físico. Ali aparece a dermatografia, que eu tanto falo nas minhas aulas também, né? Que o Prof. Rudy trabalha super bem essa parte, falando da questão tecnológica, né? Inclusive a empresa dele, a Saulus, trabalha muito envolvendo esses elementos ali, né? Se alguém tiver interesse, procura lá Saulus, né, lá no Instagram, que vão estar encontrando, né, e vai ter a dermatografia, vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Então, pensar essas tecnologias para o exercício físico, né? O momento pandêmico nosso mostrou que somente o recurso que nós tínhamos anteriormente, ou que nós utilizava de maneira mais eficiente e no nosso dia a dia, nesse momento não dá para seguir assim, né? Nós vamos ter que modificar a nossa prática, nós estamos modificando a nossa prática em si, tá? Então esse capítulo vem para trazer esses elementos e trazer uma pulguinha atrás da orelha de vocês, de pensar coisas que nós podemos estar utilizando, né? Tecnologias que nós podemos estar utilizando na educação física. O que é inovar na educação física, né? Nessa perspectiva, então, o capítulo do professor Rudy vai estar abordando em si. Ele não pôde estar presente, mas eu gosto de destacar sempre que, desde a época que eu conheci ele como meu professor de fisiologia, né, em especialização, né, depois como colega de trabalho e afins, tá? Eu tenho um apreço muito grande por ele, né, e por estar desenvolvendo, pensando em inovações tecnológicas, tá? Então venham conhecer, venham dar uma lida nesse capítulo e entender um pouquinho mais sobre esse processo, tá? Chegando então, pensando na finalização, né, desta nossa live sobre, né, o livro, eu tenho que destacar 3 elementos básicos, tá? Primeira coisa é para o profissional que já é formado em educação física. O livro vai ajudar nós a revisitar o passado, né, e pensar assim, coisas que a gente já esqueceu sobre essa educação física e coisas que, opa, estamos fazendo de novo isso? Será que funciona?
né? Será que nós não temos que pensar um pouco fora da caixinha nesse momento, né? Quais são as perspectivas futuras nesse processo, né? Para os alunos, né? Eu vou agora enfatizar os nossos alunos da UNOESC, dos campi da UNOESC em si, né? Para conhecer o curso que estão cursando, que estão realizando. Daqui a pouco vocês estão chegando no final desse curso. O que vocês conhecem realmente sobre ele? Né? Então, essa é a perspectiva de vocês virem conhecer um pouquinho essa história, né? Esse livro em si. E para quem está no ensino médio, pensando, o que eu vou fazer da vida? Né? Leia o livro para entender um pouquinho, opa, educação física é isso. Né? Não é eu lá na escola jogar uma bola. Opa, tem muito mais por trás disso. Né? Não é eu lá para prescrever um treinamento, ou como a maioria das pessoas fala, passar um treino, né? Tem muito mais elementos norteadores por trás disso. É uma área de conhecimento fantástica, e aqui nós trazemos alguns elementos que vão trazer, assim, perspectiva para vocês começarem uma caminhada de descobrir essa educação física, né? Um elemento que eu apontei para todos os autores quando eu convidei eles para escrever os capítulos foi a ideia de deixar um item de sugestões de leitura. Porque, como a Prof. Beth falou, né, em 10 páginas é impossível tu abordar tudo que é necessário abordar. Então, a ideia é do quê? De tu apontar outros caminhos. Esse é o básico, entenda o básico. Mas tem vários outros elementos que vão, né, ajudar nessa compreensão e entender um pouquinho desse panorama, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre, queriam fazer alguma pergunta e afins, tá? Pensando só para informar vocês, tá? Se vocês quiserem o livro físico, nós estamos vendendo ele a preço de custo. Então, né, nós acabamos fazendo uma logística interessante. Então, por exemplo, se tiver alunos de Joaçaba interessado, São Miguel, Xanxerê e afins, tá? Nós mandamos em malote já com o nomezinho de cada um para a coordenação. Daí eu peço favor para os coordenadores me auxiliar nesse processo e nós distribuímos dessa maneira em si, tá? Nós estamos fazendo essa pré-venda até hoje, às 23 horas, né? Então, vocês podem me chamar lá no Instagram, né, @rafael.laux, que nós vamos estar passando as informações. E como é uma pré-venda, né, esse livro ele está pronto, né, está estruturado já, só que ele está sendo impresso, tá? Então, isso quer dizer que daqui mais ou menos uns 25, 30 dias ele está chegando. Então, por isso que o valor dele está do valor de custo, nesse momento em si, tá? Então, se vocês tiverem interesse de adquiri-lo, tá? Pode estar me chamando lá nas redes sociais que nós vamos conversando um pouquinho. Beleza? Então, e mais tarde ele sim vai sair em formato de e-book no segundo semestre, tá? Só que eu penso em alguns elementos, né? Até hoje eu estava comentando com os autores antes da live, né? Chegou um livro, né, que eu comprei ele porque o papel, o poder anotar, o poder escrever, né, utilizar essa parte grafomotora lá, utilizando o meu sistema nervoso para aprender e entender, é muito mais eficiente, né? Então nós podemos ter esse meio, ok? Mas no segundo semestre também vai sair ele em formato de e-book, tá? Então seria basicamente isso. Gostaria de passar então a palavra agora para a Fran, que ela vai fazer o nosso fechamento da live, tá? E gostaria de agradecer todo mundo pela presença. Tá? Sigam lá quiserem conversar um pouquinho sobre o livro, de como adquirir, o que tem, pode ficar à vontade lá, me chame nas redes sociais que nós vamos conversando. Abraço. Então, boa noite a todos. Em nome da UNOESC, agradecer mais uma vez pela presença de todos. Quem estava nos perguntando sobre como fazer para ganhar a certificação e a presença, né? Foi publicado um link ali no nosso YouTube para os alunos. E se vocês ainda não são alunos, né, aproveitem para conhecer, agora que já sabem um pouquinho mais sobre a história da educação física, para conhecer o site da UNOESC, acessar o nosso seletivo, que já está aberto, para ingressar no segundo semestre conosco. Né? Sem dúvidas, esse foi um momento muito importante e mais interessante ainda, que essas pessoas, né, que estiveram conosco hoje e publicaram esse livro são nossos egressos da UNOESC.
Então, isso é uma prova também de que estamos no caminho certo. Sucesso aos nossos diplomados que fizeram essa publicação. E com certeza esse livro vai ser um sucesso. Aproveita para conhecer as redes sociais do Intervalo no ESC, onde falamos um pouquinho dos nossos cursos, também do curso de Educação Física. E agradecemos a todos. Tenham uma ótima noite.